Olá, seja bem-vindo à Roxo Esportes, plataforma de esportes da Roxo News, para entrevistar hoje ninguém menos que Tiago Rabelo. Tiago Rabelo, que é jornalista do The Guardian, do UOL, do Transfer Market, também escreve para a imprensa internacional há muitos anos. Tiago, que já tem uma extensa experiência com seleção brasileira, com futebol internacional, entrevistou gente de todas as gerações de Copas do Mundo possíveis, né, Tiago? É muito bom falar com você aqui na Roxo Esporte. Seja bem-vindo. De novo, é bom falar com você. Fala aí, Orra. Pô, bom te ver, saudade, meu amigo. Muito tempo que a gente não encontra, não conversa. Mas bom que tem essas oportunidades da vida, né? Igual agora, para a gente conversar e poder contar um pouquinho da saudade. Verdade, Tiago. E são situações que a profissão oportuniza para a gente mesmo, né? Saudades do amigo também. Nós trabalhamos juntos já em outras Copas do Mundo, né, Tiago? Eu queria perguntar para você, já que o clima é de Copa do Mundo e o assunto é Copa do Mundo, já que você tem tanta experiência, né, tantos momentos, acho que não dá nem para resumir aqui, mas eu queria perguntar para você de cara, qual foi a Copa do Mundo que mais te marcou? Qual aquela mais inesquecível, Tiago? Olha, Orra, vou colocar duas, viu? Difícil colocar só uma, Boa. porque 2018 é muito importante para mim, né? É a primeira Copa que eu faço fora do Brasil. Ir para a Rússia foi uma oportunidade incrível, então não dá para descartar. Tinha feito a Copa 2014, mas é aqui no Brasil, então assim, é um pouco mais fácil. Agora, você deixar o seu país e fazer uma Copa do Mundo na Rússia, que é um lugar bem longe, né, um lugar é, bem distante, então tem um peso bem especial. Foi bem especial aquela Copa para mim. E 2022 talvez seja até mais especial porque eu pude viver o ambiente da seleção, né? Eu estava como membro da delegação brasileira, estava como assessor de imprensa da seleção e eu compartilhei, né, o vestiário, o hotel, o dia a dia com os jogadores, as frustrações, porque é também um momento de frustração, né, de angústia, de ansiedade e tudo mais, porque você fica concentrado um mês com aquela pressão maluca para ser campeão. Muda a vida de qualquer jogador ser campeão do mundo. A gente pode pegar como exemplo as campanhas publicitárias. Quem ganha a Copa do Mundo, você tem publicidade por 20, 30 anos. Então, tem um peso financeiro que é muito grande, que às vezes as pessoas não se tocam. Muita gente fala, o Brasil não quer ganhar, os jogadores não querem ganhar. Pô, mó mentira. Os jogadores querem ganhar sim, porque eles sabem que isso vai mudar a vida deles. Pô, olha as Copas de 2006, 10, 14, 18. Quantas pessoas fazem propaganda que estão na TV hoje? E agora pega a Copa de 2002, quantas pessoas estão na ativa fazendo propaganda e tudo mais? Porque eles foram campeões em 2002. Então tem um peso enorme. E eu destacaria essas duas Copas, 2018 por ser minha primeira Copa fora do Brasil e 2022 por eu ter feito parte daquele time que tentou o hexacampeonato no Catar. Pois é, em 2018 foi aquela Copa do Mundo que a gente esperava que fosse um pouco mais gelada, né, por ser na Rússia, até que foi, mas nem tanto, né, Tiago? O que foi mais desafiador para você? Porque eu quero perguntar, fazer uma pergunta dessas duas Copas do Mundo que você destacou. Lá em 2018, o que foi mais desafiador para você enquanto você esteve lá? Era entender um pouco o país, né? Porque a Rússia era um país que muita gente não tinha informação. Eu lembro que em Samara, por exemplo, as pessoas achavam que os estrangeiros era quase que um ET, porque eles não tinham muito contato com pessoas de fora, né? A Rússia era um país muito fechado até o fim da União Soviética. E a língua também era difícil, né? Porque é como no Brasil, né? Se você chegar no Brasil e tentar falar outro idioma, assim, boa parte das pessoas não vai te entender. Então, na Rússia foi uma dificuldade um pouco isso. O inglês não salvava muitas vezes, e aí você tinha que pegar
um Google Tradutor qualquer e colocar no russo, mostrar para a pessoa, fazer o pedido, e aí conseguir. Eu lembro que eu peguei um táxi um dia, não lembro de qual cidade para qual cidade, e o cara não falava nada de inglês, mas o cara amava futebol, e aí ele ficava, Neymar. Like, sei lá, outro jogador, dislike, e aí ficou uma conversa de maluco desse jeito, mas assim, era um povo muito simpático, foi divertido a Copa na Rússia, mas foi difícil um pouco os deslocamentos também, né? A Rússia é um país enorme, né? Isso foi até um ponto prejudicial para o Brasil, porque o Brasil fez uma escolha ruim de base, ter ficado em Sochi foi um desastre, foi bem ruim, foi uma escolha muito errada da CBF, porque o Brasil jogava em muitas cidades no sul, então você tinha que jogar no sul, voltar para Sochi, voltar para o sul, ir para Sochi, e nisso você sempre perdia muitas horas de deslocamento. O Brasil poderia ter escolhido uma cidade sede melhor do que foi Sochi em 2018. A logística atrapalhou também, né? Além dos resultados em campo, na verdade, a seleção saiu da Rússia só com resultados, digamos, positivos, né, Thiago? Teve aquela situação com a Bélgica, mas antes disso não teve nenhum resultado negativo, a não ser essas questões mesmo que você acabou de destacar. Em relação a 2022, você estava falando da experiência, é, a pressão não fica então só com os jogadores, porque muito se fala sobre a pressão dos atletas, do elenco, do treinador, mas quem vive a realidade, quem vive o dia a dia da seleção brasileira, também está pressionado então. É um pouco, assim, eu não vou falar que eu vou ficar pressionado, porque, pô, eu não jogo bola, né? Tipo, então, também não vou me dar essa importância toda, mas é uma delegação, né? Uma equipe, era uma equipe de 73 pessoas e cada um sabia o seu papel. E tem uma pressão, tipo, se você fizer uma coisa errada, vai impactar em todos os setores. Por exemplo, eu cuidava também das redes sociais da CBF. Se eu fizesse uma postagem errada, isso poderia impactar muito o time. Muito, muito, muito o time. Tipo, uma informação errada, um vídeo do treinamento, uma informação que não era para dar, que o Tite não quisesse dar. Por exemplo, se filmasse um posicionamento e tivesse ali uma dica de qual seria o time titular, isso poderia impactar, poderia dar problema. Uma frase mal colocada. Então, é todo um ambiente que você precisa ter para que o time seja campeão. Então, você tem essa cobrança e tem esse entendimento que você tem que trabalhar na mais perfeita condição para que dentro de campo você conquiste os resultados. Então, isso é um entendimento de todas as pessoas que estão na seleção. É, o preparador físico precisa fazer o trabalho dele, o médico precisa fazer o trabalho dele, o roupeiro, pô, é impressionante como os roupeiros trabalham numa Copa do Mundo. São caras que, porra, acho que eles não dormem 5 horas por noite porque a jornada deles é muito exaustiva. Então, você se sente importante no processo todo. Você sabe que é, toda a engrenagem depende um do outro. E essa engrenagem é o que vai alimentar a tranquilidade dos jogadores para fazer o que precisa fazer dentro de campo. Claro que você pode. Isso é até uma coisa que eu aprendi nesse período da seleção. Você pode fazer tudo certo que você não tem a garantia que vai ser campeão. Agora, se você fizer errado, você tem a certeza que não vai ser campeão. Isso é definitivo. Ou, E ou em seja, o insucesso é 2022, certo, né? certo. Em 2022 estava tudo certo. Isso posso falar assim com propriedade. Dentro o ambiente era muito bom. Todo o trabalho foi feito muito bem feito fora de campo, mas futebol, né? Você não consegue prever. Tem dia que é noite, né? E aí tem dia que é mais complicado. Aquele jogo contra a Croácia. Parecia que estava tudo certo. O gol do Neymar, incrível, um golaço do Neymar, mas depois Foi toma mesmo. aquele gol. No final, tem erros táticos, tem erros de posicionamento ali naquele gol.
mas isso é coisa de jogo. Mas o trabalho todo em si foi muito bem feito. Mas isso não foi suficiente para ser campeão. Coisa que acontece no futebol, né? Quem imaginar também que a Argentina ia perder para a Arábia logo na estreia? Pô, bateu a Argentina campeão. A Argentina poderia ter ficado fora na fase de grupos. E aí, qual que seria a história hoje? Ia falar que a Argentina fez o trabalho bem feito, que deu tudo certo? Então, tudo depende um pouco do resultado, mas fora de campo foi um trabalho que foi muito bem feito em 22. Que a Argentina cresceu durante a competição. Você estava falando aí da questão da seleção brasileira, me veio à mente aqui agora aquele lance do gol. O gol do Brasil contra a Croácia, uma jogada espetacular ali, aquela tabela, né, com o Neymar, ele entra na área, recebe, tira o goleiro, bate no alto do gol, enfim, foi aquele êxtase. Thiago, mas uma coisa me incomodou naquele lance, que foi a comemoração exacerbada, como se o jogo tivesse acabado. Normalmente, aquele tipo de comemoração a gente vê quando o time está ganhando de 2, 3 a 0, liquidou a partida, liquidou a parada. Não foi o caso, foi 1 a 0 e foi uma loucura, uma comemoração assim, pelo menos para quem estava de fora, vendo como torcedor, uma coisa meio exagerada, calma, né? Não é bem por aí. Eu não sei se você teve essa impressão também, porque ainda faltava mais um tempo inteiro da prorrogação. Isso te incomodou também ou não? Tá, pô, é muita pressão, né? Pô, você faz o gol na prorrogação, teoricamente é o gol da classificação, né? Porque, pô, foi um golaço, o jogo tava difícil, e, pô, e o gol é o grande momento, não tem como, você tem de comemorar mesmo o gol, e não dá, né, pra segurar a emoção, assim, né? Tipo, foi um momento que os caras se soltaram, explodiram de emoção e eles conseguem voltar. Tipo, os caras conseguem voltar pro jogo. Acho que o que pesa ali depois é um pouco mais de erro de posicionamento, de, de organizar, ajustar que não ia ter mais jogo. Faltou controlar a partida. Eu não vejo que a comemoração tenha extrapolado os limites. Acho que é uma comemoração de gol, sempre vai ser isso, né? O gol é o grande momento do futebol. E aí o que vem depois é mais uma questão de controlar o jogo. Deveria ter segurado o jogo, travado o jogo, não travou, não segurou, tomou um empate. Tomara que tenha servido de aprendizado, né, Tiago? A música, tema da Copa, dessa vez, um pedaço da letra já diz isso, né? Quase todas as letras de músicas de Copa do Mundo tem um pouco disso, né? Aquilo que te derruba te deixa mais forte. A gente espera que seja assim com a seleção brasileira também. Até porque o autor do gol e um dos que ficaram mais indignados com aquele gol da Croácia foi o Neymar, né? O Neymar pagou geral, falou: por que vocês subiram? A imagem do Neymar reclamando com o time é muito clara, foi realmente uma postura de liderança. Eu queria te perguntar agora, falando da convocação que aconteceu essa semana, muito esperada, um mega evento lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Tiago, você gostou da convocação do Ancelotti? Gostei, viu? Gostei. Acho que não tem como fugir muito disso também, viu? Você pode pontuar duas, três coisas, mas é isso, né? Não tem como fugir muito. São os melhores mesmo, as pessoas que fizeram parte do ciclo nesses 4 anos. Você pode criticar uma ou outra peça, mas 20, 21 jogadores ali, não tem jeito. É isso, são os melhores. E o italiano sabe o que faz, né? A experiência dele é inquestionável. É um treinador muito capacitado, claramente capacitado. Os títulos contam a história dele. E aí a questão é mais pontual, de preferência, de gosto, uma coisa ou outra, mas a convocação gostei, eu gostei da convocação. Você conversou com o Ancelotti, né, uma semana antes da convocação, foi bem naquele período que estava soltando a lista, pré-lista com os 55 nomes, né, Tiago? Pelo que você conversou com ele, o que você sentiu do Ancelotti e o momento Tranquilo. da convocação? Oi, desculpa. Tá tranquilo, ele tá se É, divertindo, ele tá achando o máximo, ele tá curtindo demais viver o Brasil. É impressionante como ele tá feliz, como ele tá bem, assim, ele não tá pressionado, acho que ele tá vivendo numa época, uma das melhores fases da vida dele, de poder estar com o Brasil, de receber esse carinho todo, de vivenciar uma coisa que ele nunca vivenciou na carreira.
europeu sempre tem um pouco aquela frieza, né? Então, mesmo que o italiano seja um pouco mais caloroso em relação a outros europeus, é, mas é diferente o Brasil. E tem uma frase dele que até foi a capa foi o título da matéria do impresso, do Guardian, que ele fala: nenhum país vive a seleção como o Brasil. E é mesmo, o Brasil tem uma relação muito mais forte com a seleção do que outros países. Acho que é coisa muito da América do Sul. É uma coisa bem nossa da América do Sul, de viver muito a seleção, de ser um povo apaixonado pela seleção. Tanto que olha o debate que instaurou no Brasil nas últimas 2 semanas, né? Só se falou de seleção, não se falou nenhum outro assunto no país. Assim, a principal discussão é Neymar vai, Neymar não vai, quem vai para a Copa, quem vai para a Copa. E a mesma história, todo ano a gente escuta falando: ah, o brasileiro não quer saber da seleção, o brasileiro não está dando importância para a Copa. Ah, não dá. Olha, olha o barulho que foi a convocação do Ancelotti. Agora espera chegar dia 13, quando é a estreia do Brasil contra o Marrocos. Aí vira aquela coisa, aquela festa toda, todo mundo para, todo mundo vai acompanhar. E o Ancelotti está bem impressionado como os brasileiros dão importância para a seleção. Ele está muito feliz e não está nada pressionado. Apesar da pressão ser muito grande, tem uma pressão muito grande, né, para todo mundo que trabalha com seleção. Ele está muito tranquilo, está se divertindo, está achando o máximo. Isso foi a coisa que mais me surpreendeu nele, em ver como ele está feliz com o momento que ele tem vivido no Brasil. Uma das coisas que repercutiram bastante foi a opinião depois da convocação, né, os debates, as mesas redondas, enfim, tudo aquilo que se esperava de fato aconteceu, porque o Neymar era realmente a figura mais esperada dessa convocação. Você acha que o Ancelotti, na sua opinião, Thiago, com a experiência que você tem, com a vivência de seleção brasileira que você tem, e por conhecer os personagens também, você entrevistou e conheceu essas pessoas, você acha que o Ancelotti, de certa forma, também se blindou, chamando o Neymar para a Copa? Olha, se acontecer qualquer coisa, não vão dizer que eu não avisei ou algo assim, porque levar o Neymar ele levou. Muita gente não queria, mas muita gente queria também. Olha, o Ancelotti estava numa situação, assim, ele está numa situação que ele pode fazer o que quiser. Tipo, se ele quisesse deixar o Neymar fora, ele deixaria, ia tomar uma porrada ou outra, mas muita gente ia falar: ah, ele sabe o que faz. Então, o impacto, ele não levando o Neymar, tipo, seria bem menor do que, por exemplo, o Dorival Júnior ou o Fernando Diniz, que foram os outros treinadores no ciclo, se não tivesse levado. Então, ele tinha essa carta branca para tomar qualquer decisão. Acho que ele optou pelo Neymar muito por conta das lesões que o Brasil teve. Perdeu o Estevão e perdeu o Rodrigo, impactou muito ele. Se tivesse Estevão e tivesse Rodrigo, eu acho que o Neymar não estaria na Copa do Mundo, até porque ele vê o Estevão como um jogador que pode jogar pela ponta e como 10. E ele vê o Neymar como 10. Ele vê claramente o Neymar só como 10, não vê o Neymar jogando pelos lados do campo como foi no passado, ele vê o Neymar só como 10. E o Rodrigo é um cara que também pode jogar como 10, pode jogar aberto, pode jogar até como centroavante, jogou algumas vezes no Real Madrid. E aí, se tivesse Estevão, se tivesse Rodrigo, o Neymar não iria. Mas diante das lesões dos dois, ele optou pelo Neymar. E aí vamos ver, né? Vamos ver como o Neymar vai chegar, como o Neymar se comporta com uma equipe melhor, porque o Santos tem uma equipe que está bem frágil nesse ano. Eu fui ver o jogo agora contra o Curitiba. E é impressionante assim, como a movimentação dos jogadores do Santos é ruim. São jogadores que tocam e param, não dá uma opção do passe. Então, pode ser que o Neymar, num time mais qualificado, possa render mais. Mas a gente tem que lembrar também que o Neymar tem 34 anos e não é aquele Neymar do passado. Isso definitivamente não é mais o mesmo. Tem uma queda técnica, ele reconhece, a gente não está falando nenhuma novidade. É, e
E aí a gente precisa ver agora como vai ser o Neymar com um grupo mais qualificado. Qualidade tem, né? O Ancelotti, nessa entrevista para mim, ele até falou isso. A qualidade do Neymar é indiscutível. A única coisa que eu peço do Neymar, que eu quero do Neymar, é que ele esteja bem fisicamente. Foi essa condição que ele colocou para convocar o Neymar. O Neymar depende, ele disse, o Neymar só depende dele. O Neymar não depende de nenhuma outra situação, não depende de mim. Neymar bem fisicamente, ele vai para a Copa porque a técnica é indiscutível. E acho que foi isso que aconteceu. O Neymar conseguiu ter essa sequência de jogos pelo Santos e, e aí com essa sequência de jogos credenciou ele a estar na Copa. Agora, de novo, né, como o Ancelotti disse, depende do Neymar. Se o Neymar tiver um rendimento bom, ele vai ter as chances dele na Copa do Mundo. Mas para esse primeiro momento, eu não vejo o Neymar como titular da seleção. E a principal, uma das principais questões é que todo o elenco queria que ele fosse mesmo, né? Eu queria perguntar para você, Thiago, para a gente já caminhando aqui para o fim da entrevista, é uma pena, a gente podia até ficar mais tempo, tem muito assunto para tratar. Eu queria perguntar para você, a seleção está bem experiente, tem jovens, mas tem veteranos também, né? Dos 26 aí, pelo menos 15, entre eles o Neymar, a gente pode considerar como veterano, o Everton é o mais velho, se eu não estiver enganado, 38 anos, goleiro do Grêmio, experiente, Copa do Mundo, campeão olímpico também. Queria perguntar para você, Thiago, quem você não levaria desses que o Ancelotti escalou e qual você lamenta que não figurou na lista? Dois Lamento não ter entrado na lista. Thiago Silva, eu acho um monstro. Para mim, foi o melhor zagueiro que eu vi do Brasil. Eu acho o Thiago fantástico em todos os sentidos, zagueiro, jogador, pessoa, líder, capitão. Eu acho que ele agregaria muito, muito nesse time pela experiência dele. E eu queria ver o Andrei Santos também, porque eu acho que ele é um jogador para. Era para essa Copa, e é jogador para mais duas, três Copas, porque ele tem uma leitura de jogo, um comportamento, nível top mesmo, assim, ó, o cara é diferenciado. Eu gosto muito do Andrei, acho que foi um erro do Ancelotti. Eu levaria o Andrei. E quem eu não levaria, Você falou aí de experiência, Thiago Silva, por exemplo, o Danilo não consegue fazer o que o Thiago Silva faz, por exemplo, na sua opinião. os dois eu acho que se completam. Tipo, são 26 jogadores, né? Então dá para você levar um cara que às vezes nem vai entrar, não vai ser utilizado tanto, mas ele vai ser importante no dia a dia. Tem jogadores que fazem esse papel no dia a dia e o Danilo acho que pode ser importante nesse papel, até porque às vezes falta um pouquinho dessa experiência a muitos jogadores, então você tem um cara igual o Danilo, com a sabedoria, com a inteligência do Danilo, acho que funciona, acho que é um papel legal que ele faz no dia a dia. Questão de goleiro, pô, não dá para fugir, é isso mesmo, é Alisson titular, pô, para mim o Alisson tá entre os três melhores goleiros do mundo, é incrível, assim, ele só precisa estar bem fisicamente, porque ele teve muito problema de lesão nessa temporada, Está se mas ele recuperando aí, né? está se recuperando ainda, mas ele bem fisicamente é um fenômeno. Eu acho o Alisson um nível absurdo de goleiro, hum, segurança, tranquilidade. O Alisson faz tudo ficar fácil. Acho que é até um pouco isso por isso que ele sofre críticas, porque ele faz a defesa ser tão fácil que parece que as pessoas não valorizam isso. Mas tem goleiro que, pô, às vezes faz uma defesa toda espalhafatosa, é porque ele está mal posicionado. Não é porque ele fez um milagre. Mas se ele tivesse bem posicionado, como o Alisson se posiciona, ele não precisaria fazer esse espetáculo, esse show todo para fazer uma defesa. Então, eu vejo muito isso no Alisson. E aí vai falar do Edson, pô, a temporada não é boa, mas ele é um cara seguro. E aí discute também o Everton, pô, é terceiro goleiro.
raramente vai entrar, nunca vai. Tipo, às vezes o pessoal perde muito tempo com essas discussões no futebol que não vão levar a nada. Discutir terceiro goleiro, raramente vai entrar. O Tite colocou o Everton na última Copa como terceiro goleiro, mas só porque ele queria dar 1 minuto para todos os jogadores que foram convocados. Porque se não fosse isso, o Everton não entraria, ou como o Cássio não entrou em 18, como vários outros goleiros não entraram nas outras Copas. E, cara, não sei quem poderia mudar. Assim, acho que do lateral esquerdo é uma coisa que eu talvez eu acho que eu levaria o Lucas Beraldo no lugar Não do levaria o Alexandre, Alexandro, por exemplo. A hora que você ou o falou lateral Douglas esquerdo, eu lembrei Santos, do Alexandro. ou o Alexandre ou o Douglas Santos. Eu preferia ver um lateral zagueiro igual o Beraldo, que pode preencher esse lado de uma forma mais segura defensivamente. Como o Militão, o Ancelotti queria o Militão na lateral direita, zagueiro, ele levou o Ibanhas para ser esse zagueiro pela direita, eu também levaria um zagueiro para preencher esse lado da lateral. E eu levaria o Lucas Beraldo no lugar do Alexandre ou do Douglas, porque acho que eles têm o mesmo perfil, têm um futebol parecido. É um jogador de dois jogadores experientes, com aquele futebol mais cadenciado, não é aquele lateral também de muita agressividade, como a gente conhece no futebol brasileiro, mas a gente vive uma fase carente de lateral, a gente não tem aquele lateral agressivo que vai para cima, que dá a opção sempre no ataque. E aí eu optaria por uma coisa mais segura. Eu optaria pelo Lucas Beraldo. Mas são pequenas discussões, né? No final das contas, o time está aí. Mas eu levaria o Thiago Silva, eu levaria o Lucas Beraldo para ser um lateral pela esquerda e levaria o Andrei, porque eu acho que o Andrei, fenômeno, craque. O André é muito, muito bom jogador e a gente vai ver ele em Copas no futuro, isso eu não tenho a menor dúvida, porque o nível dele de leitura de jogo, de análise, de condução, de controle de jogo, é muito bom. Mas pecou no Chelsea, né? Pô, o Chelsea vive uma temporada bem ruim, né? Um momento complicado. Ele disputa posição com o Enzo e com o Caicedo, que são, pô, dois dos melhores volantes do mundo. É uma disputa bem ingrata para ele, né? Ele que é um cara bem novo, né? O Andrei tem 20, 21, 22 anos. Mas com certeza o Andrei vai pintar na Copa no futuro, porque o nível dele é muito bom. Tiago, eu queria te perguntar ainda, para encerrar mesmo, é, você arrisca algum palpite até onde vai a seleção brasileira nessa Copa? Olha, é difícil você dar um palpite, porque o Brasil ainda não está montado, né? O Brasil está longe de ser um time ainda. Mas a primeira fase, a fase de grupos, é tranquila para o Brasil. O Brasil vai classificar. Pode até tropeçar contra o Marrocos. Eu não descarto o Brasil ter um tropeço contra o Marrocos. O É o mais problema é que difícil, depois né? é disparado mais difícil. O Brasil pode ter um tropeço, pode se complicar nesse jogo contra o Marrocos. Vai ter aquela pressão monstruosa se não vencer o Marrocos, porque também é o Brasil, e o Brasil sempre tem que ter pressão, tem que jogar para ganhar. Mas depois vem Haiti e Escócia, e agora podem classificar até três por grupo. Então você vai fazer um resultado muito bom contra o Haiti, porque a diferença técnica é muito grande. E depois tem essa Escócia, então assim, passa, dá para passar de boa, não tem problema nessa fase de grupos. E aí você já tem um mês de trabalho. E aí que a gente vai ver um time. Então, é muito difícil a gente prever o que o Brasil vai fazer, porque o Brasil não tem um time, o Brasil tem uma formação de time. E eu acho que o Ancelotti, até esse terceiro jogo da fase de grupos, ele vai mudar muita coisa. Ele tem uma ideia de time, mas eu acho que esse time só vai se montar, se organizar mesmo quando tiver na metade ali da fase de grupos. E aí depois mata-mata, aí é outro campeonato. É onde o campeonato começa para o Brasil. Para o Brasil, para a Espanha, para a Alemanha, para a Argentina, para essas seleções que são grandes,
a Copa do Mundo começa no mata-mata. E aí tudo pode acontecer. Então, assim, eu acho que o Brasil tem essa formação de time e vai brigar. Isso aí vai brigar, vai. E eu coloco o Brasil nesse patamar desse pessoal que vai brigar com França, que nossa, foi até assustador esse Brasil e França desse último jogo, porque a diferença técnica foi bem grande. Mas é isso, né? O Brasil ainda está em formação, a França já está consolidada, é um time que já está jogando junto já tem um tempo e tem surgido cada vez mais novos jogadores que vão entrando nesse conjunto que já está montado, nessa base da França dos últimos anos. Então vai estar lá. França e Espanha na primeira prateleira, acho que são indiscutíveis os grandes favoritos para ganhar a Copa. E numa prateleira abaixo, aí eu coloco o Brasil. Coloco a Inglaterra, porque tem um time muito Portugal. bom. Portugal, que tem dois volantes fantásticos, né? Que são espetaculares. São a gente vai falar sempre do Cristiano Ronaldo, mas hoje o Portugal é em cima dos dois volantes. Eles são diferentes. E aí você pode pegar alguma outra surpresa, né? Algumas equipes que podem fazer bonito, mas acho que no final ali vai brigar essas grandes seleções mesmo. Tomara que aconteça com o Brasil o que aconteceu com a Argentina. Você lembrou isso no começo da entrevista. Tropeçar quando é hora de tropeçar, né? Que seja assim contra o Brasil. Se tiver que tropeçar, que seja quando é possível fazer isso. Para quem pensa em título, com o Brasil nunca é diferente. Tiago Melhor nem Rabelo, tropeçar, né? é verdade, é Melhor nem verdade. tropeçar, melhor ganhar igual ganhou em 2002, né? Ganhou, Ganhou ganhou todos tudo. os jogos, ganhou todos os 7 jogos. Agora são 8, né? Agora não pode nem ganhar 7, agora são 8. Agora tem uma fase a mais, né? Então, mas que dê para ganhar. Dá para acreditar. Acho que não. Tem muita gente pessimista, acha que não vai dar, mas tem tempo ainda para organizar essa equipe e brigar pelo título. Tiago Rabelo, jornalista, experientíssimo em Copas do Mundo, tem propriedade para falar, esteve nas competições, representou o Brasil nas competições, esteve junto com a delegação, com os jogadores em 2022, tem uma vasta experiência em coberturas, entrevistas, não vai dar para falar todas que você já fez, mas tem gente que conversou com o Tiago Rabelo, que jogou lá em 94, ou que treinou o Brasil em 94. Tem muita gente boa na lista do Thiago Rabelo, só estrelas mesmo. Conversou com o Neymar, com o Ancelotti, com o Parreira, com a Arrascaeta recentemente também. Thiago Rabelo, foi um prazer falar com você aqui na Roxo Esportes. Pena que é por pouco tempo. Espero conversar com você novamente para falar do Hexa, quem sabe. Obrigado, viu, Thiago? Ó, tomara, vamos falando, manda mensagem aí, a gente vai conversando, vai organizando novas conversas. Pô, foi um prazer. Manda um abraço para todo mundo e saudade do amigo. É isso, saudades também do queridíssimo Tiago Rabelo. Para você que quer acompanhar essa entrevista, é só acessar as nossas plataformas digitais, nosso portal de notícias roxo.news, também o perfil Roxo Esportes Oficial e também o nosso canal no YouTube. Obrigado e até uma próxima.